Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes. Eu tô voltando a fazer uns vídeos sobre São Paulo Fashion Week. E agora eu vou falar do Rafael Caetano. Eu tava falando do Alexandre, tava falando do conceito que o Alexandre trouxe tecnológico, e a gente agora vai falar do alfaiataria de Rafael Caetano. Enfim, a alfaiataria de Rafael Caetano, ela teve uma pegada de homem, ela foi exclusivamente uma alfaiataria masculina, que assim, ele deixou isso explícito, claro, assim, quando a gente fala em alfaiataria masculina, a gente diz que é puxado para o público masculino, mas assim, eu vi muitas peças ali que eu com certeza usaria, no meu dia a dia, entende? E Rafael Caetano, ele trouxe essa coisa, sabe, de moderno no estilo masculino, para não sair do contexto, porque eu mexi no meu cabelo. Enfim, ele trouxe uma alfaiataria masculina muito repleta, assim, sabe, de cores. Ele, assim, variou na paleta masculina e na paleta escura. Ele não trouxe tons claros, mas, assim, eu amei, sabe, a brincadeira que ele fez, variando a paleta nos tons escuros. Foi incrível, sabe. Eu tenho falado que todos os desfiles de São Paulo Fashion Week foi incrível, porque realmente foram incríveis, sabe. Trouxe uma pegada assim inovadora. São Paulo Fashion Week, ele tá inovando assim cada ano mais. Ele não só tá trazendo assim, sabe, aquela coisa meio influencer, sabe, porque a gente tá numa pegada muito de influencers, né? Eles estão entrando muito nessa coisa de se introduzir no mundo da moda, né? Eles estão assim querendo deixar a marca deles. Vejo muito influencers querendo deixar a marca deles na história, mas também puxando pro lado da moda. Inclusive, eu tô aqui justamente, né, porque assim, querendo ou não, a gente atende esse chamado, né? Quando a gente estuda moda, a gente tem que, assim, a gente não tem que julgar, né? A gente não tem que olhar para o próximo como olhar de julgamento, a gente simplesmente vai. E se essa é a nova onda, né? Esse é o novo surf que a gente tem que seguir, a gente segue. E assim, sem julgamentos, claro. E Rafael Caetano, ele trouxe uma coisa assim, sabe, ele seguiu essa onda da moda e ele seguiu essa onda de representatividade, mas os desfiles dele, quando eu falo de alfaiataria masculina, eu senti uma coisa assim, sabe, surreal com os cortes. Eu senti uma coisa surreal no que ele quis transmitir quando ele trouxe o desfile, sabe? Porque quando ele fez os cortes, assim, sabe? Quando ele utilizou quando ele utilizou, principalmente, tem uma imagem aqui que eu vou deixar aqui, porque eu tô um pouco embaralhada, mas é porque eu tô tentando lembrar. Foram muito tempo, assim, que eu fiquei, assim, fora. E ele trouxe, assim, uns cortes que eu me lembrei muito de uma leveza nos tecidos, sabe? Ele trouxe uns cortes misturado com uma leveza. E a gente chega até a questionar se aquilo ali realmente é alfaiataria masculina, porque é perfeito, sabe? E assim, dá para tanto homem, tanto quanto mulheres usar, sabe? Se você souber, assim, usar contraposições em peças, porque quando a gente fala de um corte alfaiate, quando a gente vê um desfile de moda, a gente tem que saber pegar uma peça masculina e né, se você tiver um tato ali para moda, você tem que saber usar contraposições naquele corte, transformar aquele corte numa coisa feminina. E eu senti muito esse chamado quando eu vi o desfile do Rafael Caetano. E assim, foi incrível o uso dos cortes, foi incrível o uso das cores, sabe? Ele trouxe uma leveza numa coisa que é masculina e que é bruta, sabe? Que assim, nem pareceu que era um desfile justamente voltado para um público masculino, porque foi perfeito. Sabe, foi perfeito, foi introduzivo, sabe, ele conseguiu introduzir o público no que ele quis mostrar, só que além dele introduzir, ele quis mostrar, né, como ele quis mostrar a inovação, né, no corte masculino. E por que eu também falo isso, né, inovação nos cortes masculinos? Porque eu vi que de início, os primeiros modelos que apareceram no desfile, eles usaram muito cortes masculinos, assim, sabe? Usaram cortes fechados. Eu senti uma coisa bem clássica, sabe? A palavra certa é clássica, aquela alfaiataria clássica masculina. No início do desfile eu senti uma coisa muito clássica, uns cortes clássicos, uma alfaiataria clássica que foi assim, maravilhoso de se ver.
sabe? E depois ele veio com uma pegada, assim, com uma pegada mais feminina, numa coisa meio masculina, e ficou incrível, gente. Não tem. É só vocês vendo, pra vocês entenderem, sabe? E para quem mexe com contraposições, mexe com moda, mexe com esse mundo da moda, assim, tem para entender, que tem para introduzir, que assim, veja, né, com os nossos olhos como foi incrível o jeito que ele trouxe nesse São Paulo Fashion Week de número 60, inovação. A palavra certa também é inovação. Ele trouxe muita inovação. Foi incrível. Se eu fosse dar uma nota para ele, eu daria nota 9. Só perde o 10 porque assim, né, a gente não pode entregar o ponto inteiro de bandeja. Mas foi incrível. Se inscrevam no canal, fiquem atentos que eu vou soltar mais conteúdos sobre moda, mais conteúdos. Eu tô parado um pouquinho porque eu tô na casa do meu pai. Então assim, é um cenário novo, é uma introdução nova, muita coisa tá acontecendo. Então, assim, vamos adaptar. Eu prometi entregar todo o conteúdo do São Paulo Fashion Week, que eu vou entregar, tá? Vai agarrar um pouquinho, pode até agarrar, mas assim, vou entregar. Palavra é palavra e vai ser feito. E se inscreva no canal para mais conteúdos e tchau!